Bom, a gente vai ficando em pé, daqui a pouco senta, né? Nessa altura da vida, o joelho dói, o quadril dói. Então, vamos lá. Bom dia ainda, né? Todas, todos e todes. A gente trouxe aqui a nossa experiência de Rio Branco do Sul para compartilhar com vocês. Mas eu gostaria de pedir licença para começar minha fala com o que ainda não está aí, que é para a gente articular um pouquinho, né? O que a vereadora professora Josete traz de Curitiba, com uma questão um pouco maior, né? Que é da metrópole de Curitiba, e em que pese a gente tenha sido convidado para falar, né? De um ponto da produção habitacional, que é a ATES, para a gente não perder de vista. E aí eu peço licença para começar com uma citação de uma colega minha, que estudou a moradia como função pública de interesse comum na dissertação dela de 2019 no Programa de Planejamento Urbano da Universidade Federal do Paraná. E que tem tudo a ver com o que a gente também ouviu a professora falar aqui de Curitiba. Morar em condições precárias, com carência de serviços e infraestrutura e vulneráveis aos riscos ambientais por inundações, contaminações e deslizamento do solo. Acordar muito cedo, pegar ônibus lotado, percorrer longas distâncias, desembarcar em terminais superlotados, fazer transbordo, enfrentar congestionamentos, pagar tarifas de transporte que comprometem parte significativa da renda, do tempo e da disposição física e mental no trajeto casa-trabalho. E, no final do dia, refazer o mesmo percurso para voltar para casa, muitas vezes localizada num município diferente do que trabalha ou estuda. Essa é a vida de grande parte dos habitantes das metrópoles brasileiras em seus movimentos cotidianos, em busca de serviços, equipamentos públicos, oportunidades de trabalho ou estudo. Lorraine Vaccari e sua orientadora, que também foi minha, Madianita Nunes da Silva. E essa citação, ela ajuda tanto a fazer a correlação, né, de Curitiba, quanto do município de Rio Branco do Sul, localizado no Terceiro Anel, aonde essa realidade se apresenta. Mas também dizer, né, que a história da urbanização brasileira, né, esse modelo arcaico de baixos salários, essa forma de produzir social espacialmente as cidades, é esse modelo de aprofundamento das desigualdades. É nisso que a professora Josete falava, né, de quanto está esquecida, invisibilizada as favelas de Curitiba diante das soluções de políticas públicas do município, que a gente vai encontrando em escalas que estão cada vez aprofundando mais, né? Então, a gente vai para o município de Rio Branco do Sul, e vai falar dele aqui, pensando que a metrópole de Curitiba, de 2014 a 2020, teve 57% de aumento das pessoas em extrema pobreza. É nessa escala que a gente também vai sobrepor, então, que a precariedade habitacional, porque a gente vai trazer aqui, né, a política de habitação de interesse social e a ATES, num contexto de precariedade habitacional, mas na precariedade habitacional que está nas periferias das metrópoles e que está sobreposta a essa vulnerabilidade social. Então, isso para a gente pensar que a gente está falando de um problema também metropolitano, né? Que não temos políticas públicas para Curitiba, não temos políticas públicas de moradia para a metrópole. Bom, a gente combinou, né, Alessandro, de fazer um conteúdo aqui em que eu pudesse falar um pouquinho de como é que a gente pensou a política habitacional em Rio Branco do Sul, quais foram as estratégias, né? E aí eu conversava com a Thaís e ela dizia, mas isso tudo é prático também, leva para a fala. E o Alessandro entrar, né, no dia a dia mesmo do que a gente está compondo lá de estrutura habitacional e da ATES. Pode passar. Então tá. Então vamos contextualizar um pouquinho Rio Branco do Sul. Esses dados são do Cadastro Único de fevereiro desse ano,
também dizer que a gente está em Rio Branco do Sul 1 ano e meio, né, Alessandro? E que o Rio Branco do Sul não tinha política habitacional, né? Então, em que pese tenhamos aí todo um processo de estruturação normativa, jurídica, de recursos para a política habitacional em todo o governo do PT, a gente não teve em Rio Branco do Sul política de habitação. E Rio Branco do Sul, então, tem uma maioria da população, porque a estimativa de populacional em Rio Branco do Sul são 35 mil pessoas, metade dessa população está no cadastro único. Portanto, até meio salário mínimo per capita, né? Com os dados de fevereiro, mais de 6 mil famílias no cadastro único. Com uma renda média de R$ 343,58 e com 5.575 pessoas em situação de extrema pobreza, no recorte hoje de 105 per capita, e 3.815 em situação de pobreza, até 210. Pode passar. Uma maioria de mulheres, e é um percentual maior do que na área rural, pode passar. E pelos dados de cadastro único, né, muitas sem unidade sanitária, muitas com inadequação de esgotamento sanitário. Também é preciso dizer que Rio Branco do Sul não tem rede de esgoto. Em que pese tenha contrato com a Sanepar e ela tenha não cumprido 30% do seu contrato de implantação de rede de esgoto no município. E 242 famílias acessam a água na área urbana por outras formas que não pela rede que existe. Mas se acessa de outra forma é porque não está ligado, né? Eu gostaria de complementar dizendo que no cadastro único esses dados são autodeclaratórios, né? Com a nossa visão técnica, a gente tem plena noção de que é muito pior do que isso, assim. Sim. A inadequação de esgotamento sanitário, por exemplo, é 99% da cidade, em que pese não haver fossa séptica, por exemplo. O pessoal usa poço negro. Então, aqui é o que é declarado perante o cadastro, mas a realidade é o buraco é mais fundo. Uhum. E aí, antes da gente se ater à área urbana, né, que é essa área tarjada em vermelho, é preciso dizer que Rio Branco do Sul tem uma extensão territorial, porque isso é desafio também, né? 817 quilômetros, a sede urbana tem só 17. Sendo que o Açungui é a localidade central da área urbana. Pode passar. Também dizer que um pouco assim, né? Bom, a gente começar a pensar como é que a gente ia fazer a intervenção em Rio Branco do Sul, a área da habitação está junto com a da assistência social. E que nada, se não tinha política de habitação, a de assistência social, como não política que lá estava, porque não fazia seus serviços básicos, um deles, o trabalho volante em toda essa área rural, a primeira coisa que a gente pensou foi como é que a gente vai chegar na área rural. Então, antes de passar para a área urbana, dizer que uma estratégia foi fazer a regionalização da área rural, coincidindo, né, o levantamento dos agentes comunitários de saúde das pessoas residentes nessa área rural, que são essas bolinhas vermelhas, com as unidades censitárias do IBGE, fazendo toda essa divisão, né, em 6 grandes regiões, 27 micro-regiões, e dão quase 200 localidades, para a gente poder começar a pensar como é que chega os serviços sociohabitacionais nessa área rural. Pode passar. Pensando na área urbana, né, e vindo aqui para o objeto principal da discussão, a gente fez todo um cruzamento de dados. Então, municípios pequenos têm poucos registros e, quando tem, muitos deles não são preenchidos adequadamente pela história, né, de gestões não qualificadas. Rio Branco do Sul tem uma característica de coronelismo, né? Terra, né, de gente que grilou muita terra, e de gestões que estavam no poder, além, né, do clientelismo e do assistencialismo, mas que estavam no poder e rateavam os cargos para a distribuição de renda. Então, a gente tem nas políticas públicas pessoas tiveram, né, muitos dos gestores desqualificados, e como tal
não dão diretriz de política pública. Então, os marcadores em Rio Branco do Sul, seja de todas as políticas públicas, mesmo as consolidadas, como assistência social, são bem ou não tem, ou quando tem, são muito questionáveis. Nesse sentido, a gente cruzou dados, né? Dados territoriais, dados que tinham de relatórios feitos, muitas vezes exigidos pelo Ministério Público, de áreas de risco. Fizemos um levantamento do Conselho Tutelar das fichas de notificação de violação de direitos no ano anterior. O Conselho Tutelar também não preenchia o Sistema Nacional, o CIPIA, quando nós chegamos lá, mas fizemos eles fazerem o levantamento pelas fichinhas que eles tinham, os dados do cadastro único e das formas de ocupação do território. Então, o que tinha de dado, de relevo, de infraestrutura, né? E todos esses dados, né, foram sobrepostos e nós pudemos ver quais são as áreas com maior precariedade habitacional e de vulnerabilidade social. Porque, como a gente disse no começo, essas camadas se sobrepõem, né? Nesse sentido, essas áreas mais escuras são as áreas, são os territórios, e lá eles chamam os territórios por nomes de bairros, né? São os territórios mais precários da área urbana. Pode passar. A gente hierarquizou essas áreas, então, por conta desses riscos sobrepostos, e temos aí as 9 áreas mais precárias da área urbana de Rio Branco do Sul, com essa quantidade de domicílios. E elegemos para esse ano de 2022 os 2 mais precários, com grande quantidade de domicílios, que é a área Madre e Santaria. Pode passar. Um pouquinho, então, para vocês entenderem, né? A área Madre é uma área com um conjunto de riscos, né? Ambientais, sanitários e de estrutura habitacional. Ela é uma área que está sob pinheiros, sob alta declividade, chega, acho que é mais de 45 graus, a maior topo, né, Alessandro? Como vocês podem ver, com muita precariedade de habitação e de infraestrutura, tem APP, tem só uma rua de acesso, as famílias, né, têm que usar uma rua, dar todo o contorno da casa, ou subir, quando querem fazer um trajeto mais curto, o próprio barranco, para poder acessar a cidade que está do outro lado de uma rua que passa em cima dessas casas. Pode passar. Aqui ainda, né, podendo ver de cima da rua para a ocupação, como que ela está, de falta, né, de acesso mesmo viário, de formas como que fala? Deslocamento dentro da própria área, né? Não é deslocamento, de mobilidade, né? Pode passar. Aqui já é Papanduva, uma daquelas áreas mais precárias. E aí, o que a gente fez, então? Selecionadas as 9 áreas mais precárias, com a intencionalidade da gente poder fazer o enfrentamento, né, dessa pobreza, dessas condições socioterritoriais mais precárias, pelas áreas mais precárias, tendo as 9 áreas, a gente passou a fazer o mapeamento dos domicílios, o cadastramento habitacional e a atualização do cadastro único, porque, como eu disse no começo, ele era altamente questionável no município. Não era aplicado por equipe técnica, era por um gestor que não era com qualificação, né, de equipe do SUAS, era também um cargo comissionado de muitos anos, e a ferramenta também não era utilizada para diagnóstico social. Então, fomos a campo, esse que aparece é o próprio Alessandro, que percorreu quase 4.000 domicílios, né? 4.098 domicílios, nessas 9 áreas, mapeando os domicílios, delimitando o território, aplicando o cadastro habitacional, que hoje já está no sistema estadual da Coapar, e atualizando o cadastro único, que também nós fizemos então, uma terceirização, uma contratação de equipe, coordenada por uma assistente social, que atualizava o cadastro único em domicílio. E uma equipe de digitador, para já colocar no sistema nacional, né? Bom,
Além disso, o que a gente começou, então? Um processo, todo município está elaborando ou atualizando os seus planos, a habitação não tinha, então estamos em processo de construção do plano de habitação, com a proposta de fazer planos populares de bairro, pelo menos nessas duas áreas, porque a gente tem interesse e necessidade de concluir o plano até o final do ano, aí na expectativa de que ano que vem a gente tenha, então, política de habitação nas escalas dos demais entes federados, e assim a gente ter toda a estrutura de poder captar recurso, porque Rio Branco do Sul é um município pequeno, mas endividado. Nós chegamos em Rio Branco do Sul com 80 milhões de dívida, com dinheiro de pagamento de servidor sequestrado por dívidas trabalhistas. E, então, uma capacidade limitada de investimento, principalmente por uma política de envergadura como é habitacional e que requer o cofinanciamento. Bom, os planos populares de bairros, a gente está utilizando metodologias participativas. Na Madre, que é aquela primeira foto, é um trabalho feito junto com a extensão da Federal em Planejamento Urbano, de forma que, por uma metodologia de caminhada na comunidade, de levantamento com as famílias, de identificação de quais são os lugares de afetividade, de memória afetiva, quais são os lugares de potência que já uniu forças dentro dessa comunidade, lugares que a comunidade identificava que precisava recuperação, conserto, de algumas coisas, também eram colocados adesivos, e, a partir disso, iniciou um processo de diagnóstico e de levantamento de prioridades dessas famílias. E que talvez o Alessandro traga isso, mas eu vou falar aqui, depois qualquer coisa você reforça, que vai dizendo para a gente que, do ponto de vista, que vocês olharam a Madre, a Madre tem 200 casas ligadas num ponto de luz, que era de uma antiga unidade de acolhimento nesse lugar. Então, tecnicamente, a gente imaginou que a primeira questão seria levantada pela comunidade o risco de desmoronamento, tem movimentação de terra, risco de incêndio, essa precariedade toda das moradias, a unidade sanitária. Mas, quando a gente vai conversar com a população, eles dizem para a gente que, primeiro, eles têm necessidades muito mais urgentes de bem-estar do que aqueles que a gente enxerga. Segundo, que são coisas muito menos complexas de resolver e muito mais rápidas, porque a gente vai falar de ATs, mas a gente está falando de lugares que precisam de regularização fundiária integrada, que é o que a Josete trazia aqui. Temos lei de regularização e vamos ter que fazer regularização e regularização integrada, que é resolver todos esses problemas físicos e sociais presentes na área, requer muito dinheiro e tempo. Então, as famílias elegem temas que a administração pública já pode ir trabalhando e levando bem-estar para essas famílias. Aqui embaixo é uma segunda metodologia, que é naquela outra área, na Santaria, onde a equipe trabalhou com o levantamento da linha do tempo, de como é que foi todo o processo de ocupação dessa área, como é que foram todas as situações vivenciadas pelas famílias, para, a partir disso, hoje, inclusive, tem a segunda oficina comunitária, Alessandra, agora à tarde, trabalhar com as famílias, uma área muito extensa, Santaria, como é que essas coisas acontecem em cada parte daquele território, eleger a prioridade dos temas para começar a fazer de forma participativa a discussão de cada tema nesses espaços dentro dessa área. E nós também estabelecemos por decreto comitês gestor local, essa é uma reunião do comitê gestor local ali no meio, das políticas públicas envolvidas, aí só não está finanças e administração, e comitê gestor. De um lado, vai trabalhar tanto os programas da assistência social, quanto o projeto municipal, que é Morar Bem em Rio Branco do Sul. Esses comitês, nessa lógica de poder ouvir a comunidade, fazer a participação,
colocar para dentro da agenda pública essas melhorias que, na maioria das vezes, são urbanas e da precariedade habitacional. Colocar para a agenda num cronograma curto, né? Poder subsidiar a LOA. E, de outra forma, poder subsidiar o plano de urbanização dessas áreas, que é o que também os comitês são responsáveis, né? De um lado, eles colocam na agenda essas necessidades imediatas e a participação da comunidade. De outro, coloca a longo prazo a elaboração do plano de urbanização, captação de recursos e tudo mais. Então, são várias estratégias para permitir que a gente não só, né, faça toda a estruturação da política habitacional, a da assistência social, mas a articulação das políticas e que a gente consiga, a curto prazo, começar a levar melhoria e bem-estar para essas famílias, porque há anos, né, a omissão estatal desse tempo todo, ou de políticas praticadas, né, como não políticas, concebem esses espaços de tanta vulnerabilidade e também espaços de muita violação de direitos, né? Então, se não acessa o direito à moradia, não acessa o direito à saúde, porque todo tratamento especializado é fora do município, né? Todo ensino superior, ou ele é à distância, ou ele tem que ser fora do município, e se for à distância, ele não é gratuito. Então, todo acesso à cidade, diga-se, né, a metrópole em Rio Branco do Sul, é muito precário e isso conforma uma cultura também de violação de direitos, né? Estado omisso é Estado violador também. Então, esses são também situações que fazem com que a gente tenha que ir para dentro dos territórios mesmo, ouvir essas comunidades, porque o que acontece lá nós não vamos enxergar por dados, nem tanto porque os marcadores são limitados, mas também porque quem vive o cotidiano desses territórios não é a equipe técnica, que, inclusive, nesse município e nessa gestão, boa parcela veio de fora do município para ser qualificada, né? Um município que o curso principal de formação superior é pedagogia. Lá. Então, você não encontra nem pessoas formadas dentro da equipe mínima do SUAS, por exemplo, muito menos na política de habitação. Bom, eu acho que agora eu vou passar para o Alessandro falar do chão da ATES. Bom dia. Meu nome é Alessandro, eu sou diretor do Departamento de Habitação lá em Rio Branco do Sul, trabalho junto com a Kelly. Primeiro eu vou mostrar esse desenho de política municipal de habitação de interesse social e aí vou tentar tensionar um estudo de caso específico de assistência técnica, que é o kit moradia. Mas como a secretária falou, a gente está desenvolvendo o Plano Local de Habitação, que é o PLIS. Isso vem transversalmente na gestão, né? A nossa ideia é terminar até o final desse ano. E aí a gente tem uma lei municipal, que é a Lei Municipal 1250, que foi sancionada em agosto do ano passado, que trata da política municipal de habitação de interesse social. O que essa lei compõe, né? A gente tem a previsão da assistência técnica, eu já vou detalhar um pouquinho mais, né, quais são os produtos dessa assistência técnica. A gente tem o kit moradia, que é um benefício emergencial e eventual para as famílias, né, bom, eu vou falar dele também, mas é um módulo habitacional de 15 metros quadrados com banheiro. A gente tem o aluguel social, que também é um projeto emergencial, tendo em vista que ele atende principalmente mulheres em situação de violência, ou jovens desacolhidos, ou famílias que perderam suas casas por questões de desastre ambiental e assim por diante. Não é um benefício que a gente cria fila para atendimento, então vem conforme demanda, né? Depois disso, a gente ainda regulamentou a Lei 1284, que cria e regulamenta um banco municipal de materiais para construção. Há a possibilidade de doação de materiais para esse banco, mas ele funciona quase que 100% com recursos do município mesmo. E a gente também regulamentou, na Lei 1256, o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, que nunca existiu no município, e também o Conselho Municipal de Habitação como gestor desse fundo, né? Um conselho que se reúne uma vez ao mês. Enfim, a Lei 1250, né, que é aquela primeira que eu falei, ela instituiu alguns benefícios e serviços, né? Um deles é o kit moradia, que, como eu disse, é um módulo habitacional emergencial de até 15 metros quadrados com unidade sanitária. A gente tem também um kit saneamento, que seria um módulo sanitário,
né? A gente tem o banheiro propriamente dito, uma caixa d'água com reservatório elevado e a fossa séptica, o Banco Municipal de Materiais para Construção e assistência técnica. Então, digamos que, em termos de assistência técnica, esse é o desenho de cesta de produtos que a gente tem agora no município, né? E tratando de regulamentação propriamente dita, a assistência técnica ela vai em 3 frentes principais, né? A primeira é destinada à regularização fundiária e da edificação, né? Desde a regularização edilícia mesmo, mas até a aprovação de projetos para emissão de alvará, né? Para as famílias com renda mais baixa, assistência técnica com finalidade de produção de moradia, e assistência técnica com finalidade de melhorias habitacionais. Como eu falei, eu vou tentar tensionar um pouquinho a nossa experiência com assistência técnica tratando do kit moradia, né? A gente teve uma primeira experiência, que é como a gente está colocando aqui, que foi a concessão de 12 kits, né, entre setembro do ano passado e fevereiro desse ano. Foram 10 kits destinados na área urbana, 2 kits destinados na área rural, e eram todos os kits destinados foram para famílias sem banheiro, em situação de extrema vulnerabilidade, sem renda fixa, e em sua maioria é mãe solo. Eu acredito que 7 dos 12 beneficiários foram mãe solo sem renda fixa. E quando a gente desenhou esse produto na prefeitura, a gente estava apostando nesse princípio da autonomia das famílias para a construção, né? Do princípio da autonomia e da autoconstrução, mas eu já vou chegar nesse ponto também. Mostrar algumas fotinhas para vocês. Então, a ideia é que a família se apropriasse desse módulo da forma que bem entendesse, né? A gente prestou assessoria técnica enquanto, né, corpo técnico, arquitetos, enfim, desenhamos, indicamos onde era melhor construir, qual a melhor forma de utilizar o material para ter maior aproveitamento, mas no fim a família tinha total liberdade, né, para usar como quisesse. Aqui é um exemplo de uma família que usou para ampliar a sua casa, então esse módulo aqui atrás já existia, né? Essa família também não tinha um banheiro, então eles usaram o kit moradia, né, aqui para construir mais 2 quartos e atrás eles fizeram um banheiro, né, que não existia. Aqui do lado direito é um exemplo de uma família que utilizou o kit para construir uma casa do zero, né? É importante dizer que a gente nunca entendeu, quando a gente pensou nisso, né, a gente nunca entendeu o programa do kit como uma unidade habitacional, né? Justamente por esse caráter emergencial e tudo mais, e porque eu não vou assumir que um módulo de 15 metros quadrados é uma casa, né? Se, como a professora Josete já achava um absurdo uma casa de 35, imagina uma casa de 15, né? Então, a gente sempre parte do princípio que é um módulo emergencial, mas por esse contexto que a Kelly coloca de ausência do Estado e ausência de políticas de habitação durante tanto tempo, acabou que as famílias se apropriaram do kit como uma unidade habitacional mesmo, porque era o único produto que elas tiveram acesso, né, em termos de habitação, né, por muito tempo. Então, aqui, desse lado, é o exemplo de uma família que usou o kit para construir seu módulo habitacional do zero, que foi um caso de também construir do zero, mas essa família demoliu a casa que tinha, então rolou ali uma complementaçãozinha de materiais, acabou construindo uma casa um pouquinho maior. Aqui é uma foto ainda de um processo de construção, mas também é outra família que preferiu usar o módulo para construir uma casa nova e não para ampliar. E aqui é uma foto de uma família que estava no processo de ampliação da casa e construção de banheiro com esse kit moradia. Enfim, a gente errou bastante, acho que a gente mais acertou do que errou nessa experiência, mas a gente errou bastante também, né? Eu acho que uma das grandes coisas, uma das grandes lições é que, mesmo sendo, entre aspas, só 12 kits, a nossa gestão foi muito difícil porque a gente pulverizou uma experiência no território, né? A gente atendeu fila de cadastro. Então, como eu disse, tinham 2 kits na área rural, tinha que pegar o carro 1 hora para visitar a obra, para acompanhar a família. E mesmo dentro do território do município, estava pulverizado, né, nos bairros. Então, foi difícil a gestão, desde logística para entrega de materiais até a logística do próprio departamento para acompanhar essas famílias, né? E como eu disse, embora seja um benefício eventual e emergencial, as famílias acabaram apropriando isso como uma unidade habitacional. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no discurso, né, sei lá, enquanto habitação, a gente sonha coisas para Rio Branco. A gente quer atender fila com unidades habitacionais, construir, regularizar.
Mas a partir do momento que as famílias entendem isso como unidade habitacional, é o que eu digo, a gente tem que tomar cuidado com o discurso para não assumir que a gente está fazendo casa, quando na verdade a gente não está fazendo casa, né? E como eu disse, a gente também apostou nessa questão da autoconstrução, da autogestão, mas pela situação de vulnerabilidade, metade das famílias não conseguiu articular uma rede para construção. Então, das 12 casas, ó, o ato falho, dos 12 kits, né, 6 não conseguiram articular uma rede para construção e todas eram mulheres mães solo, né? E aí outras coisas que a gente foi percebendo, né? A gente tem um kit que é licitado, existe uma lei de composição dos materiais, então ele é um produto fechado, né? E a gente notou que sobravam alguns materiais, faltavam outros, por exemplo, fiação e hidráulica, por exemplo, as famílias pontuavam que acabavam não utilizando tudo, mas, sei lá, faltava forro, ou faltava cimento para fazer o reboco, enfim. Então a gente melhorou isso, né? Agora já vou chegar lá, mas na nova licitação a gente deu uma trocada nos materiais. E também questão de adequação cultural, né? Um exemplo besta é muito comum eles assentarem tijolo para fazer a fundação, né? Então não fazer um bloco de concreto e tal. Então coisas que a gente foi adaptando, né, com o tempo. E essa bola sobrou aqui, gente. Desculpa, acho que meio sem querer aqui. Mas enfim. A gente fez uma oficina depois dessa primeira experiência, né? Compareceram 7 famílias das 12 famílias que a gente beneficiou, justamente para entender quais foram os nossos limites, as potencialidades, né? Como a gente poderia melhorar esse produto, né? Dentro da política de assistência técnica. E aí, a gente fez várias perguntas, né? A gente tinha várias perguntas estruturantes, mas uma delas foi a questão dos materiais. As famílias pontuaram que faltou tijolos, que poderia ter forro, não era concedido forro antes, sobrava fiação, componentes hidráulicos. As famílias mais numerosas pontuaram que gostariam que o kit englobasse mais um cômodo, né? Então, talvez construir 20 metros ao invés de 15, né? Inclusive, na época da oficina, que já faz uns 2 meses, 2 famílias ainda não haviam se mudado, porque acabaram ganhando esse módulo de 15 metros quadrados, mas tem uma composição familiar um pouco grande, vários filhos, ou porque os móveis que eles têm na casa atual não cabem dentro do módulo do kit, então as famílias não querem se desfazer dos seus pertences, né? E aí 2 famílias pontuaram a necessidade de caixa d'água e fosso, que não era englobado nesse kit antigo. Então, era só a unidade, em termos de saneamento, era só o banheiro mesmo. E eu trouxe algumas falas assim, né, dessa oficina, porque a grande lição que eu tiro do kit é a capacidade de organização que as famílias acabam se forçando a ter, muitas vezes, após receber esse benefício, que é muito legal em termos de organização comunitária. Poxa, recebi o kit, não tenho o que construir, eu preciso correr atrás, assim. Então, em vários casos, acabou rolando articulação de rede, de vizinhos, amigos, famílias, o que foi super legal, assim, né? Então, por exemplo, algumas falas, né? É pequeno, mas a gente vai se organizando, investindo com o tempo, né? Então, é um começo para a família, né? Ah, foi uma bênção, ou tudo funciona direitinho, né? Agora eu posso dar descarga no meu banheiro. E a que mais marca para mim, que é a grande lição que eu tiro do kit, é que se eu não tivesse recebido benefícios para começar, eu nunca teria me organizado para terminar, né? E isso vem no sentido de quando a gente perguntava, poxa, mas é muito pequeno, o que poderia melhorar, né? Enfim. O que a gente está vislumbrando agora, né? A gente teve essa primeira experiência com 12 kits e agora a secretária assinou ontem, antes de ontem, um contrato para 80 novas concessões, né? A partir de segunda-feira. E a gente está focando essas concessões no território, né? Então, nas áreas prioritárias, que é a Madre Santaria, porque a gente vê muito mais sentido, né, nessa intervenção territorial. A gente vai conseguir conceder a mão de obra para algumas famílias selecionadas, né? A gente tem 2 pedreiros agora no departamento de habitação, mas eles têm uma capacidade também, né, reduzida por trabalharem em 2, então a gente não consegue atender muitas famílias com a mão de obra. E eu acho que quando a gente fala que as famílias não conseguiram se articular com a mão de obra, eu nem estou defendendo que a gente conceda a mão de obra para todos, mas talvez o nosso erro foi talvez não ter pensado em capacitar essas pessoas para construírem suas próprias casas, né? Então a gente está correndo atrás de parcerias para capacitação,
prioritariamente das mulheres, né, para autoconstrução e autogestão das suas casas. Então, não tem nada certo ainda, não vou citar nomes de parceiros nenhum, mas a nossa ideia é conseguir pagar uma bolsa mesmo para essas mulheres enquanto elas fazem. Então, elas vão receber o kit, vão estudar a construção para que elas possam usar o próprio benefício que elas receberam. E a nossa ideia é que a gente, assim, o nosso sonho, né, é que essas mulheres se capacitem bem o suficiente para que a gente possa contratar elas mesmas para a construção dos outros kits, né, a partir do ano que vem. E aqui é uma complementação do kit moradia, que a gente está chamando apelidou de kit saneamento e acabou ficando o nome mesmo, que é a possibilidade de concessão de uma caixa d'água com reservatório elevado, a unidade do banheiro propriamente dita e uma fossa séptica consumidouro, né, mais caseirona, digamos assim, mas que custa bem barato para o poder público. Para as famílias que a gente já entregou o kit ano passado, a gente vai correr atrás e destinar a caixa d'água e a fossa. E a gente tem a possibilidade de destinar esse benefício em lotes, então só o primeiro, só o segundo, ou só o terceiro, ou só o primeiro com o terceiro, ou só o segundo com o terceiro, enfim, a gente tem essa liberdade, né? E a gente está correndo atrás de muitas parcerias, assim, né? Porque lá no departamento de habitação nós estamos em 2 arquitetos, né? Sendo que eu faço a gestão ali da pasta da habitação, então eu não consigo estar na ponta o tempo todo, né? A gente tem a Aline, que é muito boa mesmo, e tá correndo muito com assistência técnica, mas quero dizer com isso que a gente corre atrás de parcerias para conseguir executar de fato alguma coisa, né? Então a gente recebeu, por exemplo, um recurso da Funasa, que é a Fundação Nacional da Saúde, para beneficiar 20 famílias ainda esse ano com soluções sanitárias e melhorias habitacionais. E para conseguir gerenciar o projeto de 20 famílias, eram 15 até há poucos dias atrás, mas agora a gente viu que a gente vai conseguir incluir mais algumas. E para conseguir gerenciar 20 projetos, execução, licitação, mão de obra, a gente fechou uma parceria com o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da UTFPR, com a professora Simone Poli. Então, os alunos foram a campo, fizeram o levantamento das casas, conversaram com as famílias, desenvolveram os projetos, voltaram para as famílias, e foi um super desafio de como nós, enquanto arquitetos, vamos fazer uma representação gráfica que fique entendível para as famílias. Então, foi um processo super legal de retorno, enfim, e agora a gente está dando início ao processo de licitação para essas obras nessas 20 famílias, né? A execução vai ser feita pelo poder público, com o nosso acompanhamento, mas... Qual? Mas aqui é o TFPR. Você quer falar de qual? Tá bom. E a gente está articulando outras parcerias, editais, contratos, como eu falei, pensando na capacitação de mão de obra, principalmente feminina, né? Ou para melhorias habitacionais mesmo, para elaboração de projetos, ou para a execução de projetos que a gente percebeu que é o grande gargalo, né? Que foi nosso maior pecado, talvez, assim, na concepção dessa política. E alguns pontos para pensar, então, né? Em Rio Branco do Sul, nunca houve nenhum tipo de intervenção integrada no território para a superação das vulnerabilidades socioespaciais, né? Como a Kelly comentou, a política de habitação começou no ano passado, então a gente teve todo um período de estruturação de política, de pensar, de regularizar, e agora a gente está botando isso para rodar de fato, né? Estamos começando a criar fluxos, criar métodos, entender como isso funciona, correndo atrás de parcerias. E, claro, a gente tem muitos limites, né? Um limite de corpo técnico, né? Como a Kelly falou, apesar de ser um município que arrecada bem, é um município que está muito endividado. Então, assim, falta RH, a gente tem que correr atrás de parcerias. E a gente tem nossos limites de orçamento também, né? A gente roda com mais ou menos 0,7% do orçamento municipal para habitação, o que, claro, tá longe do nosso sonho de ideal, mas se for comparar com municípios aqui da região metropolitana, ainda é um orçamento bem legal. Mas como a gente tem 4.098 famílias morando em ocupações, né, é claro que a gente não consegue dar conta. 0,70, não dá 1%. E a gente não está acessando nenhum recurso do governo federal, né? Não existe política pública de habitação, né? De 2016 para cá foi só ladeira abaixo. E apesar de a gente ter essa cesta de produtos, né, para assistência técnica, né, apenas isso não vai resolver o problema, né? A gente sempre está discutindo isso, né? Essa questão de quais são as soluções emergenciais, quais são as soluções permanentes, né? Porque a permanência vai demandar intervenções integradas, mesmo que a gente esteja levando melhorias pontuais para minimização de risco.
Mas a gente vai precisar de intervenções mais robustas, principalmente no tocante à infraestrutura urbana, né? Por exemplo, a gente não tem sistema de drenagem, a gente não tem irrigação de esgoto, o que está potencializando os riscos dessas áreas. E também a necessidade de construção de um plano de urbanização, né? Com uma intervenção integrada e intersetorial, que é um grande desafio, né? A gente tem buscado muito diálogo com outras secretarias, né? Mais recentemente, tanto pelo recurso limitado, né, em tipo de intervenção do Estado da União, no sentido de, como a gente não está acessando recursos do governo federal, a gente roda com um orçamento municipal, um fundo livre que é baixo, a gente precisa acessar os programas que existem, né? E talvez os programas que existem não foram desenhados exatamente para o caso do Rio Branco, eles estão colocados dentro de caixinhas, né? Então, a gente está trabalhando com o que tem, né? E aqui eu trago várias coisas que a gente sonha, né, para a habitação, né? A volta do Ministério das Cidades, né, uma Secretaria Nacional de Habitação, um Plano Nacional de Habitação, um Fundo Nacional, a volta do PAC para intervenção em favelas, poder pensar em assistência técnica, em regulação fundiária integrada, em trabalho social, segurança alimentar, o fortalecimento da pesquisa da extensão universitária, ter habitação de interesse social para a faixa 1, controle social dos gastos públicos, e o que a gente quer de verdade, né, é a democracia. Então, é isso, gente. Muito obrigado.